Você sabe por quê? Você estuda, usa tantos cursinhos, se esforça tanto, mas parece que tu nunca vê resultado na tua fluência. Você tá sempre andando em círculos. Quando você fala, tá cheio de buraco. O vocabulário parece mais uma colmeia. Porque você não tá estudando essas palavras aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo, nesse material que você vai pegar. São somente essas palavras que são capazes de te levar de uma incompreensão, de um para e desiste desse inglês, para uma compreensão de mais de 80% de tudo que as pessoas falam em inglês no cotidiano. Eu quero que você preste atenção nesse gráfico aqui que eu vou começar te mostrando na sua tela, tá vendo? Tá espanhol, já vou pro inglês. Esse gráfico ele tá te mostrando o seguinte: dada a quantidade de palavras que você aprende, você chega numa porcentagem de compreensão. Olha aqui, dado que você aprende, né, 1008 palavras mais frequentes do espanhol, você chega numa compreensão de 80. Deixa eu dar um zoom aqui pra você bem certinho. Se você aprender cerca de 1048 palavras mais frequentes do espanhol, você chega a uma compreensão de 80%. Esse padrão se repete em outros idiomas, como no inglês, por exemplo. Se você aprender 700, olha só, se você aprender 739 palavras mais frequentes no inglês, a tua compreensão do inglês do cotidiano total será de 87%. Você não precisa aprender o inglês inteiro, você precisa aprender aquilo que dá o maior resultado, aquilo que é mais produtivo. No japonês é exatamente a mesma coisa. Se você aprender cerca de 1300 palavras, a tua compreensão sobe para 82% japonês. Isso significa o quê? Que você tem que aprender somente as palavras mais frequentes. Por quê? Porque esse gráfico aqui ele pode mentir para você na seguinte maneira, de que se você não tá andando em cima dessa linha aqui, se você não tá aprendendo as palavras mais frequentes, mas se você tá aprendendo todo 1 bilhão de palavras que tem aqui embaixo, aqui em cima, você não tá aprendendo as palavras frequentes, você tá colocando mais peso no seu estudo e você não tá vendo o resultado. Por que que eu posso te falar isso? Porque eu fiz uma pesquisa para descobrir qual é a maior quantidade de palavras que tem em alguns idiomas. E só para você ter uma ideia, em inglês, a quantidade de palavras que tem documentadas num dos maiores dicionários de inglês, 600 mil. Você viu que você não precisa aprender 600 mil, você precisa aprender 700, 500 palavras mais frequentes, 1000 as mais frequentes, mas existe 600 mil palavras em inglês, o que significa que você tem a probabilidade muito grande de errar das palavras que você está aprendendo. Em francês, você tem um dos maiores dicionários em francês, você tem documentado 780 mil palavras das mais das utilizadas em francês. As frequentes são poucas. No nosso grande dicionário Aulete, mais de 800 mil palavras no grande dicionário Aulete do português. No dicionário La Raia, língua espanhola, 185 mil palavras documentadas. Lembre-se, você não precisa aprender 185 mil, você precisa só aprender uma porção, as 511 mais frequentes do inglês, que vão te dar a porcentagem de 83% de compreensão. Você não precisa aprender o idioma inteiro, você só precisa aprender aquilo que dá o maior resultado. Só que qual é o problema? O problema é o seguinte: as pessoas, os cursinhos aqui no Brasil, eles acabaram te enganando. Como assim uma mentira? A mentira do que? Quando os cursinhos de material tentam fazer, cursinhos de inglês tentam fazer um material, eles colocam palavras que são visualmente mais fáceis de você aprender. Como, por exemplo, leão, tigre, urso, zebra, elefante, lápis, caneta, borracha, régua, caderno, mochila, happy, open, wrong, right, big, little. Onde está o baú? Onde está o gato? Onde está o cachorro? O cachorro está em cima da árvore. Você deve reconhecer alguns desses conteúdos e listinhas que as pessoas costumam usar nos cursinhos. Só que essas palavras aqui não são palavras frequentes. E qual é a enganação que eles tentam colocar para você? Você vê, depois de você ter feito um estudo profundo sobre o vocabulário, que essas palavras aqui, elas não são frequentes, as pessoas não usam muito. A gente quase não fala sobre caderno, mochila, tesouro, macaco, girafa, elefante, cotovelo, marrom, vermelho, amarelo. A gente quase não fala sobre esses tópicos, sobre essas palavras. Mas então por que os cursinhos colocam nos materiais para eles ensinar você esse tipo de palavra? Porque elas são visualmente mais fáceis. E aí você tem a ilusão de que tá funcionando. Só que como você já trocou mais de cursinho ou mais de professor do que eu troquei de meia, você já deve ter percebido isso. Então, a ideia aqui que eu quero te passar é: você vai utilizar material frequente. Você tá prestes a usar o material que eu estudei e fiz para os alunos. Você vai usar uma amostra dele agora junto comigo, só para você ter uma ideia do quão poderoso é você sair dessas palavras que são visualmente agradáveis e que dão uma ilusão de fluência, porque você tá entendendo dados desenhos, para eu colocar palavras que vão realmente ser usadas por você
você em situações do cotidiano, que vão fazer com que você perca o medo de falar, que vão fazer com que você entenda quando os nativos estão falando, que você não fique com pânico porque ele tá falando e tá cheio de buraco naquilo que ele tá falando. É óbvio, tu tentou tapar os buracos com palavras como lápis, borracha, caneta, elefante, zebra, e as pessoas não falam sobre isso. Então, eu vou fazer com você aqui um aprendizado de palavras frequentes. A primeira coisa que você vai fazer é você vai baixar aí você tá aí nessa página aí, você tá aí vendo esse vídeo, você provavelmente tem as 105 frases mais frequentes do inglês que eu mandei pra você, certo? Então, eu vou abrir elas aqui e eu quero que você abra aí também pra gente ir estudando um pouco as palavras mais frequentes do inglês, tá bom? Então, olha só, vamos começar com lá em cima, né? Vamos começar lá pelo começo mesmo, o I, certo? I, a primeira palavra mais frequente do inglês, mais usada, certo? O que significa I? I significa eu. Aliás, eu não tenho esse PDF. Cara, deve ter em algum lugar aí, pra você tá vendo esse vídeo, tu tem que ter pegado esse PDF, certo? Primeira palavrinha, I. I significa em português, eu. Eu vou deixar ao lado do português aqui, eu vou deixar de lado essa tradução, pra não ficar indo e voltando, porque você tem a coluna aqui e depois você olha o seu material que eu enviei pra você, certo? Aqui você tem 105 das palavras mais frequentes em inglês. E você já deve ter percebido que a única palavra, as duas únicas palavras que estão sozinhas aqui é I like, certo? Porque o resto tá tudo em frase. Você deve ter pensado, poxa, então me enganaram, né? Eu ia pegar um material com as 105 palavras mais frequentes do inglês, mas veio 105 frases, né? Sim, 105 frases. Por quê? Porque não vai parar por aí. Não vou te ensinar só as palavras mais frequentes. Eu vou te ensinar elas na ordem certa. Vamos começar? Vamos aprender algumas? Olha só. Ah, então significa eu. E like, todo mundo dá o like, o joinha lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Like. Então, like significa gostar. You, a terceira palavra. Terceira palavra, you, significa você. You, então, neste caso, significa você. Olha só, se eu tenho, presta atenção. Se eu tenho a palavra I, que significa eu, e a palavra like, que significa gosto, e a palavra you significa você, o que tá dizendo essa frase? I, eu, like, gosto, you, você. Eu gosto de você. Exatamente isso que você tá vendo no seu material. Eu gosto de você. Vamos aprender mais uma? To go out. To go out é uma expressão. To go out. Tá tudo junto. Funciona como uma palavra só, um bloco. I like. Eu gosto. To go out. O que significa to go out? To go out é uma expressão frequente que significa sair. Então, I like to go out. Eu gosto de sair. Certo? And you. You a gente já sabe daqui em cima que significa você. Agora só falta a gente aprender o and. And significa e. Então, imagine que você tá entrando na casa, tá todo mundo pedindo pizza e eles vão pedir pra você se você vai querer pizza. A pessoa olha pra você e fala assim, and you. E você. And you. E você. De novo, mais uma palavrinha, a gente já conhece. You, was. Was significa foi, no passado, foi. Então imagina se chega em casa, teu sofá branco, o tapete da tua sala é branco, e o teu cachorro passou na terra, né, revirou por tudo lá no tal, lá, fez uma escarcel, entrou correndo, cheio de lama, pulou em cima do sofá, se esfregou no tapete, e quando tu chega em casa tá aquela meleca total. Você olha pro cachorro e pede, was, you, foi, was, foi, you, você. Foi você. He and you. And sabemos daqui que significa e. You sabemos que significa você. And you. E você. He. O que significa he? He significa ele. Ele e você. Então imaginei, né? Tem duas pessoas numa sala. He, ele, and you. E você. He and you, ele e você. Você deve ter percebido que cada uma das palavrinhas que eu tô te mostrando aqui, elas estão somando. Somando ao quê? As palavras que a gente aprendeu anteriormente. Então, não basta só você aprender palavras frequentes. Você tem que aprender elas em ordem. E isso ninguém nunca vai te falar no Brasil. Por quê? Porque se você tem de um lado as palavras frequentes, você tem uma joia preciosa na mão. Só que eu descobri que essa joia preciosa sozinha não vale muito. Por quê? Porque eu não lembrava das palavras, eu pegava a lista de vocabulário frequente só, como se fosse só essa coluna essa segunda coluna aqui do lado dos números, né? Essa daqui, palavra nova, como se fosse só essa coluna aqui, eu tentava pegar, tentava decorar. I like you to go out and was he bus driver you. Só que não funcionava. Eu percebi que eu perdi as palavras. Mas eu pensei, poxa, e se eu colocar elas em ordem? Formando frases. Que cada frase nova que eu aprendo, he, ele, you, você, and, e, a bus, um ônibus, bus, cada palavra nova que eu aprendo ela dentro de uma frase que reforce as palavras anteriores e ao mesmo tempo me introduza uma nova. Eu tenho o ouro nas mãos. Eu tô aprendendo uma palavra nova e essa palavra é frequente e eu tô aprendendo ao mesmo tempo que eu tô revisando as outras. Isso é genial.
E é exatamente isso que você tem nas mãos. Só que, para eu conseguir fazer esse material que eu mando pros alunos, e você tá tendo acesso aí às 105 primeiras, você não tem ideia do esforço que teve que ser feito para eu conseguir fazer tudo isso. Por quê? Ora, para descobrir só as palavras mais frequentes, eu precisei usar, pessoal, a tela do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que eram os melhores engenheiros do mundo naquela época. O pessoal de lá me ajudou a criar um software que era capaz de analisar uma grande quantidade de material para descobrir as palavras mais frequentes. Mas eu precisei colocar elas todas em ordem, em frases que faziam sentido. Algo que muitos programadores já vieram falar comigo e falar: cara, isso que você fez é quase impossível de fazer. Ninguém fez isso na história, mas eu fiz. E você tem um material que tá formulado exatamente dessa maneira para você aprender 105 palavras mais frequentes do inglês. É extremamente difícil você fazer isso. Do ponto de vista lógico, matemático, programador e físico, é quase impossível você fazer um negócio assim. Você tem as 107, certo? Mas eu fiz. Mando pros alunos mais de 10 mil. Não somente no inglês, mas francês, espanhol, tantos outros idiomas. Mas algo que eu consegui fazer depois que eu entendi que eu precisava de duas coisas: palavras frequentes na ordem certa. E é exatamente isso que você tem que fazer todos os dias. Esquece aqueles videozinhos. Você pode ter visto um vídeo meu assim, um vídeo meio tutti-frutti, falando: ah, essas são as palavras mais frequentes. Use, né, caderno. Você vê esses videozinhos no Instagram. Ok, mas agora que você tá aqui, que eu tô te dando algo um pouco mais azedo que tutti-frutti, eu quero que você pare de ver esse tipo de conteúdo e se concentre nesses conteúdos aqui, que são mais densos, que vão fazer com que você pare de ter medo na hora de falar. Que quando os nativos falem, você para de encontrar buracos na sua mente. Por quê? Porque os buracos estão todos aqui e você precisa tapar eles. Você precisa aprender as palavras frequentes e você precisa aprender elas na ordem certa, ok? Então, pega esse material e comece a aprender. O que eu acho que você deve fazer? Eu acho que você não deve somente aprender aqui junto comigo nesse vídeo. Eu vou pegar um caderno e eu quero que você faça o mesmo nos próximos 10 dias. Nesse caderno, você vai aprender 10 palavras por dia. E como é que você vai fazer? Pegue um caderno, porque eu vou pegar um também e a gente vai fazer junto. O que você vai fazer? Durante 10 dias, você vai aprender 10 palavras por dia. Então aqui tem a palavra I. Você vai colocar I no seu caderno e do lado você vai colocar eu, a tradução. E embaixo você vai colocar like. E do lado você vai usar e escrever a tradução. Copiar mesmo, gosto. E aí embaixo você vai colocar you. E aí do ladinho você vai colocar a frase I like you. E aí do lado você coloca a tradução de I like you. Eu gosto de você. Olha como é que ficou. Minha caligrafia não é das mais bonitas, mas olha só como é que ficou. Ficaram duas colunas. A coluna da tradução e a coluna do inglês. Você tem que fazer isso por 10 dias. Faça isso no primeiro dia, vão ter 10 palavras. Pule a página. Não escreva mais nada aqui. Pule a página. No outro dia, escreva 10 mais 10 aqui. E pule a página. Quando você chegar no final de 10 dias, 11 dias, que seja, você vai ter escrevido todas essas palavras aí dentro do seu caderninho. Não vai? Você vai precisar passar a revisar essas palavras. Então no final de 11 dias eu quero que você, de posse desse material, eu tô te desafiando, você comece a revisar essas palavras. E como é que você vai fazer? Bom, passados 11 dias, o que você vai fazer? Eu vou usar o meu celular pra tapar, mas você obviamente vai usar um negócio mais inteligente, certo? Então olha só, você vai fazer o seguinte: depois de 10 dias você vai lá e vai tapar a parte da tradução. Vai lá e vai tapar a parte da tradução. Tapou a parte da tradução, você vai tentar lembrar o que tá escrito ali. Se você lembrar, excelente, você aprendeu essa palavra. Se você não lembrar, reescreva ela, certo? Reescreve em outra página, em outro caderno, embaixo, em cima, nos teus braços. Reescreve ela até você aprender as 105 palavras mais frequentes do inglês. Por quê? Porque assim você vai conseguir entender melhor como é que funciona essa metodologia que foi capaz de unir as palavras frequentes à ordem encadeada. Eu mando para os alunos também, se você quiser usar o Anki, eu mando para os alunos um baralho com esse material no Anki que tem o áudio também. Por quê? Porque essa metodologia poliglota que eu te introduzi hoje, a parte daquilo que eu chamo de vocabulário de desbloqueio, palavras frequentes na ordem certa, a metodologia poliglota não é apenas isso. Você também precisa se expor a um material que vai muito além de você apenas aprender vocabulário. Por exemplo, para os meus alunos, eu faço o seguinte: eu mapeio conteúdos interessantes, como por exemplo, filmes, séries, livros, jogos e tudo quanto é tipo de coisas que eles gostam de consumir. Por que mapear? Eu mapeio para que eles usem o conteúdo mais interessante, que é composto pelas palavras frequentes. Porque olha só, bom, se eu tô aprendendo as palavras mais frequentes, elas são as mais usadas, então deve ter conteúdos aí, fora, no mundão, que são legais e são usados muitas palavras frequentes nesses conteúdos. Eu preciso achar. E esse foi um mapeamento que eu fiz. Por quê? Porque hoje em dia eu aprendo vários idiomas, certo? O idioma que eu tô aprendendo hoje, eu tô gravando esse vídeo, é o japonês. Cara, eu não vejo aula de japonês. Eu consumo mangá que eu gosto de ler, eu consumo histórias que eu gosto de ler, eu consumo animes que eu gosto de assistir, séries que
eu gosto de assistir jogos antigos. Sabe aqueles jogos lá que a gente jogava quando era pequeno? Eu comecei a jogar eles de novo. Por quê? Porque tá em japonês e eu consigo. Eu me exponho a um material legal. Mas por que eu posso fazer isso? E não ver aulas de cursinho, a ver conteúdo que eu gosto. Porque o conteúdo que eu gosto reforça a vontade de eu aprender, de eu estar ali, de eu criar o hábito de estar sempre em contato com o idioma. Mas é óbvio, tu já parou e voltou um monte de vezes, tu trocou mais de cursinho do que eu troquei de meia, porque tu não gosta do processo. Mas você tem que aprender a usar materiais que estão fora do cursinho associado ao material de desbloqueio. Só você vai começar a poder fazer isso porque você tem o material que eu acabei de passar pra você. Você vai aprender as palavras mais frequentes, é um estudo sério. Mas ao longo do dia e ao longo da sua jornada, você tem que colocar conteúdos, sobretudo mapeados, que é o que eu mando pros alunos, pra você encontrar que são aqueles compostos por palavras mais frequentes. Mas você precisa usar conteúdo que você gosta mais. Tem só um exemplo que eu acabei de lembrar. Tem um aluno meu, ele entrou faz pouco tempo para ser um aluno meu, ele começou a usar o material de desbloqueio e ele tá lendo um livro em inglês chamado Essentialism, que é o essencialismo, que é um livro muito famoso, que foi um americano que escreveu sobre a produtividade, minimalismo e você saber identificar quais são as prioridades na sua vida. Olha só, ele tá aprendendo inglês, mas também tá aprendendo algo junto com isso. É isso que você tem que trazer para você, porque senão você vai sempre parar e desistir. Exatamente por isso que eu consigo criar o hábito de estar sempre em contato com o idioma, porque eu não apenas uso o material de desbloqueio, mas eu também uso aquilo que eu chamo de acelerador. É o conteúdo legal, que me faz estar ali todos os dias, certo? E aí, obviamente, você tem que treinar a tua fala sempre. O treinamento da fala é um exercício prático, que quando eu passo para os alunos, eles nunca mais cometem esse erro de pensar que a fala vai desenvolver de uma maneira automática. Ela não vai. A fala, assim como um violão, deve ser treinada como uma habilidade. Você não aprende a tocar violão só lendo partitura ou ouvindo música. Você aprende a tocar violão, tocando violão, comprando violão, errando as notas, mas eventualmente você vai melhorar. Eu desenvolvi um sistema de 7 etapas em 7 exercícios práticos para você levar a sua fala desde o mais básico até o mais avançado. Eu acho que você deve ter entendido que a metodologia poliglota vai muito além do que apenas o material que eu mostrei para você. Só que se eu vendesse só o material, isso você já ia dar de braçada na maioria das pessoas que tá fazendo cursinho no Brasil, porque você mesmo viu que as palavras mais frequentes, aprendidas da maneira certa, são capazes de jogar a sua compreensão lá para cima. Então, se você quer ter acesso a todo o sistema da metodologia poliglota e ser um aluno meu, usar os materiais que eu fiz, são os únicos materiais do mundo que são palavras frequentes na ordem certa e todas elas, inclusive, com áudio nativo, como eu vou te mostrar agora, todas as palavras frequentes com áudio nativo. Eu vou ficar quieto para você ver. Você tem a palavra em destaque, ela aplicada numa frase, todas as palavras que essa pessoa que chegou aqui nesse cartãozinho, se eu não me engano, é o número 88, certo? Ela, e como você viu, é dentro do EN, certo? Ela aprendeu 88 palavras já, então ela aprende uma palavra e meias outras que ela já aprendeu. What time is it? What do you do for work? I'm not going to do your work for you. What time do you have to get up? Só esse aqui é o material de desbloqueio. Tem mais de 10 mil palavras para você aprender nessa ordem, na ordem encadeada. É impossível você não desbloquear o inglês. Para além disso, todo o mapeamento de conteúdos que é mais interessante para bombardear você com as palavras frequentes, para você, ao mesmo tempo, se divertir, aprender outras coisas e conseguir desbloquear o inglês, e o treinamento de desenvolvimento da fala. A metodologia poliglota é muito mais completa do que apenas aprender vocabulário. Mas você tem que entender que se você não começa aprendendo vocabulário certo, nem todo o resto vai te ajudar. Nem qualquer cursinho, nem o cursinho do professor mais famoso na internet vai te ajudar. Você tá preso naquela ilusão de influência. Você tem dois caminhos agora: voltar pro teu professor tutti-frutti, voltar pro teu mundo dos influencers de inglês na internet. Você sabe que as estatísticas do Brasil não mentem. Joga no Google para você ver qual é a porcentagem de pessoas que desiste de aprender inglês. Mais de 90% de todo mundo desiste para aprender inglês. Você deve estar vendo esse vídeo, você já deve saber disso. Você já deve ter desistido alguma vez. Por quê? Porque você ainda tá olhando para um lado. Eu quero te convidar para você tomar o outro lugar, para o seu lado, pro outro lado, aprender palavras frequentes na ordem certa, usar conteúdo que ao mesmo tempo ajude você a se manter engajado, criar o hábito, gostar, não se entediar e desbloquear o inglês e treinar a sua fala pela metodologia poliglota. Aí embaixo tá o link para você fazer a tua inscrição. Clica aí, a gente se vê lá dentro, porque eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar lá dentro você não vai ver em lugar nenhum. Eu tô pronto para explodir tudo que você sabe sobre idiomas, para você conquistar finalmente essa fluência. Depois você, obviamente, vai escolher outro idioma. É o que sempre acontece. Pessoas que tinham inglês bloqueado, tinham que só aprender inglês, hoje estão aprendendo outros idiomas, porque abriu uma janela na mente delas. A possibilidade de aprender outros idiomas usando a metodologia poliglota. Eu te vejo lá dentro da metodologia poliglota. Aqui abaixo, faça o cadastro, eu te vejo lá.